Olá! Em clima de Jogos Olímpicos, o Brasil realizou os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Cerca de 1.700 atletas, todos indígenas de 24 nações e de 23 etnias brasileiras, estiveram reunidos na cidade de Palmas, capital de Tocantins. Para todos eles, um único lema: o importante não é competir, é celebrar. Com a gente hoje, Marcos Terena, ele que foi um dos articuladores desses Jogos. Terena, muito bem-vindo aqui ao programa Cidadania, mas antes eu convido a gente para ver um clipe do que foram esses Jogos lá em Palmas. O esporte, ele, como não índio, né, ele traz muito benefício, como afastado dos maus caminhos, como bebida, droga, essas coisas. O esporte na nossa aldeia é bom nesse ponto, né? Então é uma emoção assim, muito grande para mim, né, de ver esse encontro, né, desses povos, não só dos povos do Brasil, né. Vim para cá justamente para conhecer as raízes do meu esporte, né? Vim para cá para conhecer assim, o que é a canoagem que eu pratico, como é que é, de onde veio. Então vim justamente para isso. Essa foi uma experiência fantástica. É um evento que nós buscamos também aprender coisas novas para levar para dentro de nossa comunidade também, para poder fortalecer o esporte, trazer as crianças para aprender também, né, o valor de celebrar, de praticar as modalidades, né, não vendo como uma parte competitiva, mas sim de celebrar, né, que é o lema do evento, né. Muito bem. O clipe deu uma noção da diversidade dos povos, da diversidade de práticas desportivas. Existe uma prática desportiva comum para tantos países diferentes, tantas etnias diferentes, Terena? Esse foi um dos grandes desafios quando a gente recebeu a missão de organizar pela primeira vez na história dos povos indígenas, né? Na história do mundo, inclusive do mundo esportivo, como desenhar isso tudo, né? Um complexo, como é que você escolhe as delegações que vão e o que nos une, né, nesse circuito dos jogos, da matéria esportiva. E a gente não sabia muito bem como era esse desenho, até que a gente descobriu que tudo tem a ver com a terra de onde a gente vem, os biomas, como são conhecidos pelos ambientalistas. E a gente trouxe os indígenas, por exemplo, da Rússia, que vêm da Sibéria, né? O modelo, o desenho da prática esportiva, que na verdade são métodos de fortalecimento físico, né? Para resistência, para luta, para guerra, e assim também no Brasil. Então, o que nos uniu em algum momento foi exatamente a água, canoagem, natação dentro do rio, né? Foi também a visão, a capacidade... Acuidade visual. Acuidade visual, o arco e flecha, por exemplo. Eu vi que no arco e flecha, o alvo não era o tradicional círculo com a mosca no centro, mas era um peixe. O círculo, eu não sei de onde que veio esse desenho do mundo olímpico, né? Mas nós sabemos de onde veio o nosso cenário, que é o peixe, por exemplo, né? Às vezes a gente troca por outro tipo de animal, dependendo do local onde se faz o evento.
Isso tudo tem a ver com a identidade também de cada povo, né? Os jogos também trouxe isso para cima, levantou a autoestima da turma, né? Do pessoal, e também mostrou que se a gente não tiver a demarcação das terras desses povos, toda essa riqueza, toda essa dinâmica, né? Essa ciência, essa periculosidade, né? Ela vai se perder ao longo do tempo. Inclusive isso eu tive a oportunidade de explicar para a presidente Dilma quando ela viu aquele quadro, né, na abertura, que ela nunca tinha visto, né? Os índios Charrua, por exemplo, que é da terra dela, lá do Rio Grande, né? Fronteira com o Uruguai, né? Os índios da Argentina, quando ela falou assim, mas esse pessoal não é que nem o nosso, né? É outro universo de índios, né? Ali da região, quase desapareceram nesse país, através do esporte, através da união. Eles estão voltando a se organizar, aprender suas culturas, suas tradições espirituais. E eu acredito também que o Brasil, nós aqui, índios do Brasil, demos exemplo para o mundo desse slogan, né, que nós criamos, que o importante não é ganhar, mas sim celebrar. E aí eu lhe pergunto, existe muita coisa a celebrar? Existe. Muita gente perguntava, os jornalistas, por exemplo, que hora que vai ser a entrega da medalha, né? Porque quem recebe a medalha, né? Medalha de bronze, medalha de ouro, medalha de prata, né? E a gente mostrava para eles que a medalha para os povos indígenas tem que ser a medalha da vida, né? Nós queremos mostrar que, apesar dos mais de 500 anos de colonização, nós superamos todos os obstáculos. Existem muitas coisas a serem feitas, principalmente no Brasil. Mas se a gente também não levar, por exemplo, a presidente da República num evento desse, e muita gente achava que a gente estava fazendo o jogo do governo, né, porque o governo que patrocinou esse evento, na verdade, era uma estratégia que nós tínhamos de mostrar a viva voz, né, e vendo, compartilhando, ouvindo as canções, vendo as danças, né, sensibilizar a autoridade máxima do país de que é possível o desenvolvimento sonhado para o nosso país, mas levando em conta também a aptidão socioeconômica, o equilíbrio ambiental dos povos indígenas. É possível, sim, nós acreditamos nisso e creio que, inclusive, a gente, de certa forma, mudou um pouco a cabeça da presidente Dilma, no sentido dela perceber que a questão indígena não é só problema, né? É solução também. E lá nos Jogos Indígenas, inclusive, a gente teve a oportunidade de debater a questão das mudanças climáticas, que é o tema da ONU, que vai ser debatido agora em dezembro em Paris. Os Jogos foram uma oportunidade para um debate entre todas essas nações que tiveram ali reunidas e foi possível identificar se existe uma unidade de problema, todos vivem hoje, nesse mundo globalizado, o mesmo tipo de desafio? Para isso a gente tem como ponto de encontro, né, em termos de mundo, planeta Terra, as Nações Unidas. As Nações Unidas, mais de 20 anos, a gente debateu com ela o conceito de livre determinação. Os estados, né, que a ONU é composta pelos países, pelos estados, não permitiam isso. E a gente mostrou de novo, na base do diálogo, das alianças, né, porque é preciso fazer alianças. O índio não consegue caminhar sozinho, ele não é o único dono da verdade. Existem outros contextos sociais também, e essas alianças têm que acontecer. A gente conseguiu aprovar, por exemplo, o direito de se realizar os Jogos Indígenas. E o Ban Ki-moon, inclusive, escreveu uma mensagem na abertura dos Jogos, dizendo que enaltecia essa atividade, porque essa ação dos Jogos também foi uma iniciativa dos índios, né? É isso que eu ia lhe perguntar. Foi uma iniciativa do poder público ou da comunidade indígena? Não, o poder público, ele patrocina, ele tem recursos para isso. Nós nunca tiramos dinheiro da saúde indígena, da segurança pública, ou da prefeitura, ou do Estado, em detrimento das questões da sociedade como um todo, para fazer um evento como os Jogos. Nós tínhamos uma parceria muito firme e muito também crescente com o Ministério do Esporte, já que nós estávamos saindo da Copa do Mundo, né, de futebol, e vamos, né, para as Olimpíadas 2016, e a gente entrou no vácuo, né? Os índios aparecem no vácuo, e eu quero dizer assim, de forma estratégica, de novo, né, de forma até mesmo inteligente, e entre a Copa do Mundo do 7-1 para a Alemanha, né,
e as Olimpíadas, que massacram o atleta para ele ganhar uma medalha de ouro, entra o cenário dos povos originários, das primeiras nações, mostrando a celebração de onde todos são campeões, né? Inclusive, hoje, o canal de esporte mundial usa o nosso slogan como exemplo de equilíbrio da vida e do ganho e da vitória também. Você falou da mídia. Eu tive a oportunidade de ler um artigo que saiu na imprensa da Costa Rica. E ela chamou os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas dos Jogos Invisíveis, que os meios de comunicação no Brasil não deram a devida importância e quando fizeram algum tipo de cobertura usaram mais o estereótipo das práticas, vamos dizer assim, mais o lado sensacionalista dos jogos do que o lado filosófico e a importância desse congressamento. Você acha que a mídia brasileira deu a devida atenção? A mídia brasileira realmente ela tem a nova geração, eu queria dizer isso, porque nos anos 80 até o início dos anos 90, eu acho que até você fez parte desse módulo de personalidades do jornalismo, eram jornalistas especializados na questão indígena. Folha de São Paulo, Globo, né? TV Globo, por exemplo, a TV Bandeirante, né? Tinham jornalistas especializados em questões indígenas e isso desapareceu ao longo do tempo, né? E porque eram assuntos assim relevantes para a questão global e para a questão brasileira. Hoje em dia, nós inclusive preocupados com isso, com essa invisibilidade, nós levamos 10 jovens para serem treinados na prática para os Jogos Indígenas. 10 jovens jornalistas ou 10 jovens indígenas? Indígenas e da área de comunicação. Né? Fotógrafos, cineastas, jornalistas, mesmo com formação de jornalismo, para eles caírem em campo e produzirem matérias que a gente está avaliando agora para ver qual o resultado. Não só para monitorar isso, mas para fazê-los entrar de cabeça mesmo com um jornalista investigativo, por exemplo, né? Buscar o que aconteceu, por exemplo, com o famoso avacanoeiro, tão cantado pelo Milton Nascimento, né? Onde está esse povo, né? Os Yanomami. Desapareceram, né? Então a gente precisa criar também, nós hoje em dia precisamos criar esse cenário para poder fazer com que a mídia possa ter interesse. Agora, você acha que, porque os Jogos foi um momento de reflexão também, essa reflexão reverberou na sociedade brasileira? Na sociedade, sim. Tranquilo, porque a gente também fez uma espécie de pacto com a TV Globo através da área de esporte, né? Não é um pacto assim que envolve recursos, tal, interesses de cada qual, mas no sentido de enaltecer o esporte brasileiro às vésperas das Olimpíadas. Nós precisamos ter esse conceito dos Jogos Mundiais, jogando algum tipo de água em cima das Olimpíadas, né? Vai ser no Brasil. O Brasil é conhecido como um país mega diverso, é respeitado por isso. Então, nós procuramos fazer isso. E um dos veículos era exatamente a gente, por exemplo, produzir 3 programas, né, em conjunto lá em Palmas, discutindo com os repórteres, com os editores, um desenho que pudesse levar a notícia de forma sensível, né? Por exemplo, onde surgiu os Jogos Indígenas? Como surgiu, né? Só porque antes de acontecer o Mundial, nós tinha os Jogos dos povos chavantes, né? Também, né? Na época da ditadura, nós tínhamos um time chamado União das Nações Indígenas, né? Quando a FUNAI tentou expulsar, eu era parte desse grupo, porque nós usávamos o nome Nações, e nós não sabíamos que o Golbery, né, o governo militar, não gostava desse termo. Hoje, graças, de novo, volto a dizer, à imprensa, a gente consegue transmitir um novo conceito de nação, né, nação multirracial, etc. Então, eu penso assim que você produzir matérias, e acabou que saiu da área esportiva, foi para o noticiário da noite, da tarde, do meio-dia, pela manhã, e muita gente, então, começou a notar que haviam jogos de índios em Palma, alguma coisa assim, né? Mas que a gente estava mandando mensagens importantes, por exemplo, para as mulheres, para os jovens e as próprias Nações Unidas, né? Então não foram tão invisíveis assim como esse noticiário que saiu na América Central?
Não, ele tem, por exemplo, a maioria dos jornalistas que foram para os Jogos Indígenas, elas queriam tirar fotos, né? As melhores fotos, né, foram dos índios, porque não dá para ir na aldeia todo dia, né? Então foram feitos lá. Compromisso que nós temos com esses fotógrafos, que eles devolvam pelo menos um CD, para que o Comitê Intertribal, que é a entidade responsável pela organização, possa ter um arquivo. Até agora apareceu só uma universidade de Belém, que os estudantes vieram solenemente entregar um CD do trabalho deles, estudante de jornalismo. Quer dizer, já cria uma ética, né? Uma relação de respeito. Inclusive uma relação de confiança. Terena, dos Pataxós da Bahia aos Maoris da Nova Zelândia, sim. Que idioma era falado? Bom, a gente tinha índios também, que enaltecer isso também, índios e assessores bilíngues, né? Que falavam francês, que falavam inglês, falavam espanhol. É um treinamento, esses jogos é um treinamento para a nova geração de indígenas que vão conduzir a questão da afirmação étnica no Brasil, né? No âmbito da América do Sul, a língua geral dos indígenas, criada ainda pelos jesuítas, ainda é uma ferramenta de intercomunicação? É o espanhol, né? O espanhol. Mas tem o Guarani, né? Então tínhamos o Guarani do Paraguai, da Argentina, do Brasil, né? Então, claro, ninguém fala espanhol ou português, fala na língua Guarani. Isso aconteceu também com os índios de língua francesa, da Guiana Francesa, que cruzaram com os índios Tapirapé, ali da Ilha do Bananal, ali bem no centro-oeste, e a gente não entendia bem o francês dele, que é um francês meio diferente, mas na língua indígena houve comunicação, né? Então, essa riqueza... A língua da Ilha do Bananal com a é Guiana semelhante Francesa. com a da Guiana Francesa. Não são os Carajás, são os Tapirapé, né? Então, isso para nós como pensadores, organizadores, é super importante. Nenhuma academia antropológica, sociológica, universidade, qualquer que seja, não consegue reproduzir isso, né? Então, eu penso assim que a união dos povos indígenas, baseada na diversidade, muito importante a diversidade, vamos manter a diversidade, a diferença dos povos, não vamos unificar, não vamos criar uma CUT dos índios, né? Muitas ONGs pensam em criar uma associação única dos indígenas. Vamos ter internacional indígena como os trabalhadores criaram no século XX? É impossível, porque nenhum índio representa outro, né? Muita gente joga a carga assim para me provocar, dizendo, você não me representa. Eu não represento realmente, né? Nem os Terena. Eu sou um homem da nação Terena, mas lá tem o cacique, que eu respeito, entendeu? Que é mais jovem, tem menos experiência, mas eu respeito, porque é a nossa autoridade. Tem muito jovem que vai para a universidade e pensa que já sabe mais do que o cacique. Isso não pode acontecer. Esse é o risco da globalização, é o risco da educação moderna. Por isso que a gente tem que ter educação com identidade e interculturalidade também. Você precisa ensinar o jovem que se forma em direito, se torna médico, por exemplo, o médico índio tem que respeitar o pajé. Ele não pode ser melhor que o pajé. E tem que trazer aquela medicina tradicional para a prática cotidiana dele. Aí ele fica mais forte, entendeu? Porque daí ele tem a sabedoria do conhecimento tradicional e tem a ciência moderna também. E esse foi um outro lado do evento dos Jogos, né? Porque vocês tiveram feiras de artesanatos, uma feira mundial, e também fóruns de debate, não foi isso? Foi, exatamente. Nós criamos vários cenários, né? Nós criamos, por exemplo, assim, uma feira de agricultura das tradições indígenas. Ali só entrava produtos que vieram da aldeia. Então foi importante assim, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, o ministro Patrus e antes o Pepe Vargas, que conseguiram entender a nossa lógica, né? De mostrar produtos que vêm da aldeia e que tem que ter um selo aqui no mercado, né? Então o que foi a Oca da Sabedoria? A Oca da Sabedoria foi o cenário onde aconteceram os grandes debates, né? Lá tivemos a presença, por exemplo, do Vitor Fazano, da Maitê Proença, falando sobre a questão ambiental. Tivemos o Robson Caetano falando a experiência de ser um desportista de Era ponto. Um debate mais intercultural. Cada dia tinha um, né? E junto com os indígenas também, né? Agora, Terena, nós sabemos que no Congresso hoje há um grande debate que preocupa os povos indígenas
que é a PEC 215, que transfere ao Legislativo a competência de demarcar as terras. Os jogos se transformaram num momento de marcação de posição dos povos indígenas. Essa mensagem chegou à presidente Dilma? Chegou. Inclusive, eu acredito que quando ela viu o cenário, como eu disse, quando ela esteve 2 vezes, uma no lançamento dos jogos aqui em Brasília e outra na abertura dos jogos em Palmas. E pudemos, inclusive, trocar ideias sobre a questão de termos uma FUNAI forte, por exemplo. Não adianta a gente ter uma FUNAI fragilizada. É preciso fortalecer. A única agência de confiança que ela pode ter para implantar a política indigenista é uma agência do governo federal. Mas ela vem sendo muito pouco aguerrida na demarcação de terra, né? Porque ela foi esvaziada nos últimos 10 anos. Hoje nós não temos mais pessoas como os irmãos Vilas Boas, como o próprio Darcy Ribeiro, nas áreas indígenas. Tudo foi tirado em nome da terceirização. A aviação de selva, né, da qual fazia parte, por exemplo, não existe mais. Tudo é alugado com táxi aéreo, sempre acontece acidente aéreo, que nunca aconteceu em outras épocas. E a PEC 215 se aproveitou dessa fragilidade institucional para se colocar como alternativa para fazer aquilo que o governo executivo tem que fazer, que é demarcar as terras. Então, nós somos contra a PEC 215 porque ela tenta roubar e se legitimar como agência de confiança para demarcar a terra. A competência constitucional, legal, de fazer a demarcação das terras é do Poder Executivo, porque as terras indígenas são bens da União. Nenhum índio tem o título da terra. E, para isso, a gente precisa também atualizar esse conceito de demarcação de terra. Os fazendeiros eles ficam com raiva porque, quando faz demarcação nas terras que supostamente eram deles, eles perdem tudo, né? Eles só têm a indenização pelo benefício. Então, pela benfeitoria. Pela benfeitoria. Então, a gente acha que o governo também tem que criar mecanismo, o Congresso Nacional tem que cuidar disso para que a gente possa ter mecanismo de que eles não tenham prejuízo. Nós não somos inimigos do ruralista, dos fazendeiros. E nas vizinhanças, né, com as aldeias, sempre houve paz, compreensão e a produção, inclusive, econômica para a região. Os próximos jogos no Canadá? Esse é outro desafio, né? Porque o Canadá ele aceitou o encargo de sediar daqui 2 anos os Jogos Mundiais, mas ele pediu ajuda para nós, brasileiros, né? Ajuda em termos de logística, de know-how, de organização? É mais de know-how, organização, porque não é todo o país que tem 300 sociedades indígenas, né? Então, a riqueza disso, a espiritualidade, né? O fogo sagrado dos Jogos Indígenas vai continuar agora para a América do Norte. E nós combinamos, então, que o Brasil, os Estados Unidos e o Canadá vão ajudar a construir esse segundo momento dentro de uma outra realidade, mais frio, né? Temperatura mais fria. Mas aí também, nesse cenário, vai surgir o grande Conselho Internacional Indígena dos Jogos Mundiais, né? Então, tudo isso são resultados dos Jogos, né? Eu queria salientar também que muita gente pensa que lá em Palmas a gente só foi lá para fazer festa, né? Mas você sabia que lá em Palmas quase $1 milhão foi gasto por dia na cidade? Mais de 104 mil pessoas participaram, foram assistir os jogos, né? 176 mil pessoas. 176 mil. Passaram pela Ou seja, é importante para o turismo, para a economia e um investimento limpo, não... Nesse sentido que, inclusive, a gente quer mostrar que o índio ele tem poder de movimentar a cidade do ponto de vista cultural, econômico e de dar retorno para a cidade. Hoje, Palmas tem um estádio novinho em folha, que é o Newton Santos, tem lá asfalto. Belo nome, hein? Newton Santos, Botafogo, né? E tem também um parque agora ecológico, que vai se chamar Parque dos Povos Indígenas, né? Onde a gente está discutindo com o prefeito, de fazer um corredor, assim, né, das pessoas poderem passear, e a gente tem que fazer isso antes que fique totalmente abandonado pelo poder público. Então, ou seja, nós deixamos legado, sim, para a cidade, para o Estado, e queremos, inclusive, mostrar que se você investe no índio de forma digna, o indígena percebe que ele está sendo respeitado como primeiras nações e que a reciprocidade, não mais a solidariedade, mas a reciprocidade
ela tende a crescer cada vez mais. Bem, eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania. Esse foi Marcos Terena, ele que foi o articulador na realização dos primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós, o número é o 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou então entre na nossa página na internet, www.senado.leg.br/TV. Até um próximo encontro.